Olá, sejam todos e todas muito bem-vindas a mais uma live hoje com o Fábio Peloso, a segunda live para dar continuidade àquilo que temos vindo a falar sobre a linguagem do corpo e do rosto. Olá! Bem-vindo! Olá, tudo bem com você? Como é que estou? Eu estou bem. E tu, como é que estás? Bem também. Boa, boa. Como passou esses últimos 15 dias? Eu passei bem. E tu? Tudo em paz, tudo em paz. Tudo em paz? Estava pensando, né, no que a gente falou na semana retrasada, né, que eu falei um pouquinho do corpo, tudo, e que agora eu tinha ficado de falar sobre alterações no rosto, né? As pessoas procuram muito, ainda mais hoje, né, a tal da harmonização facial, né? Só que essa harmonização facial, ela pode ser perigosa, né? Então, ela pode ser perigosa, é uma coisa para a gente se atentar bastante, né? Ficar bastante atento. Porque, primeiro que assim, a natureza já fez a gente do jeito que a gente é. Então, não é à toa que nós somos dessa forma, né? Agora, aí você vai lá, né? É como se você fosse rebaixar um carro. Pô, teve um engenheiro que estudou, trabalhou, né? Fez todas as contas possíveis e necessárias para que você pudesse ter o teu veículo e ele pudesse seguir por todas as vias e estradas sem problema nenhum. Aí você vai lá e altera toda a suspensão dele. Se não for uma coisa bem pensada, pode dar problema. Né? Sim, faz muito sentido, já tínhamos falado sobre isso na live anterior, que é para mudarmos a nossa expressão facial, temos que também mudar as nossas crenças, a nossa percepção, curar feridas emocionais, aprendizagens, reprogramar aprendizagens, porque pode não ser suficiente e às vezes bastante descompensador. Com certeza, com certeza. Agora, queria saber das pessoas que estão aí, das pessoas que vieram da semana passada e que assistiram, se elas ficaram com alguma dúvida, se elas têm algumas coisas, tem alguma coisa que elas querem perguntar. Enquanto isso, vou chamar algumas pessoas aqui para a nossa live. Vou fazer o mesmo. Compartilhar a live. Aqui há algumas dúvidas que tenham ficado, de certa maneira, e que queiram ver esclarecidas. Isto de fazer duas coisas ao mesmo tempo, por norma, dizem que as mulheres conseguem, mas eu gosto de ter presença plena e, portanto, vou encaminhar a nossa live para quem sentir de juntar. Que venha, né? Exatamente. Sintam-se bem-vindos. É isso. Vamos perceber aqui, vou mandar também aqui algumas lives, aqui alguns convites. Vocês que estão desse lado, façam o mesmo, se sentirem que é importante, para chamar alguns amigos, amigas, conhecidos. Né? Pessoas que, se vocês conhecem, que querem fazer algum tipo de alteração na face, né? Porque eu estava aqui pensando, né? O que motiva as pessoas a quererem mudar alguma coisa dentro da estrutura delas, né? As pessoas querem mudar, ou elas procuram mudança para se sentirem aceitas, né? Existe alguma coisa, existe algum fator dentro delas que não está legal, existe alguma angústia, né, que não está bacana, que não é legal mesmo. Mas isso é na visão da própria pessoa, né? Porque que nem a Jaqueline está perguntando aqui, o que é aquele ossinho no nariz, né? Um ossinho que provavelmente
fica aqui, né, saltadinho, é isso, Aqui, Jaqueline? alto, Isso, aqui. isso. Tem gente que tem isso aí alto. E aí, por conta de bullying, né, de preconceito, sei lá, de brincadeira na escola, porque criança tem muito disso, né? Aí acaba ficando aquela tristeza, aquela mágoa, vem aquela coisa de, poxa, eu quero mudar, né? Porque se eu mudar eu vou ser mais bem aceito, ou vou ser mais bem visto, ou coisa do tipo. Esse ossinho que a Jaqueline está falando, eu não tiraria, Jaqueline, eu nem mexeria nele, porque assim, o nariz fala do nosso ego, a gente já vai ver daqui a pouquinho. O nariz fala do nosso ego, então como a gente se coloca para o mundo, né, eu enxergo isso no nariz, tá? E esse ossinho, ele traz um pouco de insegurança, porque ele tira a harmonia do nariz, então é como se fosse uma pedra no meio do caminho, mas é uma pedra diferente. As pessoas que são inseguras por conta desse ossinho no nariz, elas têm um jeito diferente de fazer as coisas, elas têm um jeito diferente de se colocar no mundo. Então, como existe a insegurança, tudo aquilo que essas pessoas que têm um ossinho aqui fazem, elas trabalham a perfeição, elas vão trabalhar a qualidade, né? Então, aquilo que você vai entregar para o outro, com certeza, antes de você entregar, já passou pelo seu crivo, você já foi ter certeza de que é realmente isso, e aí você entrega para a pessoa, às vezes até um pouco mais do que aquilo que ela pediu, mas com uma qualidade, com um acabamento bom, né? Por quê? Porque você tem medo de críticas, você, afinal de contas, você traz dentro do seu ser uma certa insegurança. Só que essa insegurança, ela é trabalhada quando você entrega algo na qualidade daquilo que você entrega. Se você tirar isso do nariz, você perde essa qualidade porque você fica, eu diria que um pouco mais ousada, né? Mas é um ousado sem pensar muito na consequência, tá? Então, não é uma coisa interessante de se fazer, né? Tirar esse ossinho do nariz. Né? Faz sentido para você o que eu falei, Jaqueline? Ela diz que sim. Ela falou, ela botou um perfeito aqui, mas... Disse não vou mexer. Depois ela disse ele não é muito alto, depois disse eu não vou mexer e disse perfeito. A Ellen está Total sentido. Total sentido. A Ellen falou que essa insegurança faz parte do uterino, perguntou se vem de lá. Não sei te dizer, Ellen, porque, veja, a gente se desenvolve desde a nossa concepção e até o fim da vida. O nosso corpo vai se modificando até o fim da vida. Agora, a insegurança, tudo depende de como nossos pais nos educaram, tudo depende do nosso DNA também, né? Então não é uma coisa simples de te revelar de onde veio. Não sei, né? Veio de algum momento seu onde a insegurança prevaleceu, né? Agora pensar o que vamos fazer com isso, não é? Sim, se a gente entende dentro do processo que essa insegurança é algo positivo, porque né? O medo, ele é limitador, mas ele é limitador até um ponto. Né? Então, se você entende o teu processo e segue, isso é legal. Né? Bom, vamos lá. Entrou o Irmo aí. O Irmo, ele é um especialista sobre pés. Ele olha para o dedo do seu pé, ele fala tudo de você. Uau! Você não tem noção. Bom dia! É muito legal. Sim, Fábio, sim, essa insegurança também está muito em desequilíbrio do nosso poder pessoal, não é? De quem nós somos, a falta de confiança.
que mais do que saber de onde é que vem, é também o que vamos fazer e quais são as nossas ações para podermos também trabalhar isso em nós e aprimorar. E é claro que a alteração poderá dar uma ajuda, mas que neste caso, como tu fizeste essa interpretação, poderá não trazer, não é, a nível físico, uma grande mudança, portanto, porque tem também um benefício, há aqui uma potencialidade, não é? E quando estavas a falar sobre mexermos no rosto, fez muito lembrar que tu falaste no teu curso das plásticas. Sim. Tirar as expressões do nosso rosto. E é interessante porque eu, às vezes, as poucas vezes que ligo a televisão, eu tenho visto muitas figuras públicas sem expressão. Sim. E as plásticas são tantas, o desejo de alterar tanto alguma coisa de dentro, não é? Que nós desvirtuamos completamente. E há pessoas que eu já não vi há muito tempo e que olho e digo, uau, eu já não conheço esta pessoa. Então, o que é interessante quando a gente fala, né, de cirurgias e até um botox, né? Porque as pessoas fazem o botox para tirar as marcas de expressão. Eu tenho alguns artigos científicos que falam sobre isso. Tem um que fala sobre o botox o deixar de ter orgasmo por conta de ter colocado botox, né? Tem outros que falam do botox e a melhora na depressão por conta do botox, né? Então, o que acontece, né? Imagina você tá lá com o teu parceiro, com a tua parceira, você tá ali entre quatro paredes e vocês estão se amando, né? E é lógico, você vai fazer caras e bocas e não tem como, e você está sentindo ali, né, e as expressões estão vindo. Agora imagina você tá lá sentindo, as expressões estão vindo, e você com aquela carinha. Vai mais. É que nem tristeza nem alegria, não há. Não tem nada. Então, vai mais, vai, isso, vai, e nada mexe, né? Nada mexe. Né? O que acontece é que tem um vídeo depois meu na internet, para quem quiser, sobre a função do orgasmo. E o orgasmo não está ligado só à questão do prazer ejaculatório, ou do prazer, como é que eu posso falar, genital, mas ele está ligado ao fluxo de energia que trabalha no corpo inteiro para que você tire energias que estão estagnadas, né? Então, ele trabalha o fluxo de energia no corpo. Se você não trabalha esse fluxo de energia no corpo, você tem as couraças, né? Que são anéis horizontais no corpo que vão reter essa energia nesses pontos. Então, e o orgasmo você atinge de várias formas. Você pode atingir com uma gargalhada, né? Uma gargalhada faz você trabalhar esse fluxo de energia toda pelo corpo. Às vezes o vômito, porque ele trabalha o sistema nervoso parasimpático, você se sente aliviado por ter trabalhado algumas energias e angústias que estão aqui, né, no peito, e depois do vômito a gente se sente aliviado, né? A gente se sente aliviado, então tem isso também. Então existem várias formas, não é só ligado a questões sexuais. Agora, por que falando tudo isso? Porque o Botox, né? Como a gente interage um com o outro, existe a empatia, quando você não tem expressão, é como se você diminuísse tudo aquilo que você está sentindo. E o outro que está lá na tua frente, olhando para o teu rosto e sentindo e trocando energia, sendo empático com você, não vai sentir a mesma coisa. Então, acaba dificultando para ambas as partes. O que é contraditório quando você fala de depressão,
né? E na depressão nós estamos com o semblante todo mais triste e caído, né? Se você dá um up, né, dá uma levantada na expressão, você vai trabalhar os hormônios que vão fazer você se sentir bem também. Então, antes de fazer qualquer coisa, né, a gente precisa entender qual é o processo que a gente está passando. Uhum. Você como psicóloga, o que você pensa sobre isso? Faz todo o sentido. É claro que podemos modificar as expressões para cima e trazer essa serotonina, ocitocina, todas essas hormonas que aumentam o nosso bem-estar, mas depois tem que existir o acompanhamento. Eu volto a fazer sempre esta reformulação, porque de onde veio a falta de amor próprio, não é? O que é depressão? Exato. É zanga, é falta de amor, é tristeza, são vários sentimentos dentro de nós que as depressões levam também muito tempo aqui a serem trabalhadas internamente, porque o enviesamento cognitivo é tanto, há tantas distorções cognitivas, há tantos pensamentos que levam esta emoção e este sentimento que adoeceu, não é? Que podemos, sim, puxar e trazer estas hormonas, mas depois não há um reconhecimento. Não há um merecimento, as pessoas não conseguem identificar que há efetivamente aqui uma mudança interna, não é? Nem que estamos ruim, nem que estamos bem, né? Sem dúvida. Porque falta a expressão. Bom, mas aí na semana passada a gente terminou nesse slidezinho aqui, deixa eu só ajeitar aqui a tela. A gente terminou nesse slidezinho aqui. Sabes, tu disseste no teu curso que a depressão era muito falta de raiva. Recordas-te? Sim. A depressão, ela está ligada à falta de energia de movimento, né? Sim, mas há muitas pessoas com depressão com muita raiva, que é acumulada lá dentro e que elas não sabem como a libertar. Eu tenho percebido nos meus casos clínicos, e também tive uma live uma vez aqui com uma colega psicóloga que falamos sobre isso, a depressão também camufla muito a raiva que a pessoa tem lá dentro e que não consegue libertar. Não é só uma tristeza que adoece, não é só o pulmão, é um fígado que também está cheio e que há muitas pessoas que têm muita raiva dentro de si. E que a depressão e o burnout também advém aqui um bocadinho desta emoção. Perfeito. Aí eu fico pensando no seguinte, né? Vamos pensar na palavra depressão, né? Vamos pensar que é um buraco, é um vazio, é algo que... Para baixo. É contrativo. É contrativo. Se você tem raiva, é difícil pensar na depressão, porque a raiva, ela gera um movimento, ela gera uma ação. A mesma coisa quando você se sente acuado, a ideia é fugir, sair correndo ou paralisar, né? Mas na depressão, na depressão profunda mesmo, não existe movimento, é aquela coisa de não dar... Eu não tenho vontade nem de ir ao banheiro, eu vou fazer aqui nas calças, na cama e não vou, porque eu não tenho energia para isso. Né? Então a gente precisa... Podemos ver em que patamar dentro da depressão se encontra, não é? Exato. É como um bocadinho a perturbação do espectro do autismo, não é? Do autismo, que há síndrome de Asperger e que há o autismo mais profundo. Portanto, dentro da depressão há um espectro também que vai balizando... Precisa ser estudado. Precisa ser observado. Né? Bom, ok, vamos lá então avançar. Voltando, né? Mais coisinhas que tens para nós. Mais coisinhas. A gente viu até na semana passada que eu tenho aqui o mental, o sentimental e a ação. Né? Conseguem ver? Digam-nos já uma coisa se vocês estão a conseguir ver bem. Eu vejo muito lá ao fundo. É mesmo assim mais pequenino, para ver tudo, não é? Nossa, para mim aqui no celular está parecendo bonitinho. Sim, não, aqui aparece bonitinho, estava só a tentar, eu vejo assim o conjunto e vejo mais lá ao fundo, mas eu consigo perceber da vossa parte, digam-me, as pessoas que
que estão aqui a acompanhar-nos. Está bom para vocês? Vocês conseguem ver as divisões do rosto, a parte do cérebro, a parte da cara cá embaixo? Consegue enxergar direitinho? Porque assim, eu tenho ali o mental, sentimental e ação, sim. E aí eu tenho aqui o lado direito e o lado esquerdo, né? O lado direito como interno. Obrigada. E o lado esquerdo como externo. Certo? Bom, passando disso, a gente comentou, né, sobre um pouquinho sobre visão, um pouquinho sobre a boca. Eu até mostrei para vocês, se eu penso no interno e eu penso no externo, a pessoa está aqui, né? O que ela sente por dentro é isso aqui, é essa expressão. E o que ela demonstra para as pessoas por fora está aqui, essa expressão, né? Então, assim... Desculpa-me, consegues só aumentar um bocadinho as expressões dessas três faces? Ok. Boa tarde, João. Sim. Helena, o que é que achas? A imagem vê-se e agora sim. Ok. Para percebermos bem as microexpressões e a estrutura. Sim. Okay. Então, esse aqui, essa é a pessoa, né? Então, você tem o interno e o externo, então, como ele é por dentro, o que ele guarda lá dentro, e como ele se expressa fora para todas as pessoas. Tá? Então, é um ponto de vista bem interessante, porque nenhum rosto é simétrico, né? Se formos tirar uma foto nossa e formos inverter o lado direito e o lado esquerdo, o que acontece é que a gente vai enxergar duas pessoas completamente diferentes, né? No interno e no externo, vamos ver duas pessoas completamente diferentes, e nós vamos ser a terceira pessoa, porque nós somos quem está aqui no meio. Ok? Bom dia, gente, bom dia. Deixa eu mudar aqui. Quando a gente faz uma alteração, a gente precisa prestar bastante atenção no que é que a gente está mexendo, né? Por quê? O oriental, quando ele faz a leitura de rosto, ele leva em conta vários pontos. Eu tenho aqui 12 pontos no rosto, que eu vou dar um zoom aqui para vocês, né? Eu tenho 12 pontos aqui no rosto, que fala sobre aspectos da vida que a gente tem. Opa, tô tentando aumentar aqui. Aspectos da vida que a gente tem. Então, quais são esses aspectos, né? Eu tenho aqui, eu vou marcar aqui para vocês, vou pintar cada um deles, tá? Aqui eu tenho questões ligadas à saúde não, a viagens e à estadia, tá? Então dizem que quem tem cabelo muito ralinho nessa ponta, o que seria a entrada aqui, né? Eu tenho a entradinha aqui. Para quem tem essa entrada, quem tem cabelinho muito ralo aqui, são pessoas que não gostam de rotina. São pessoas que têm dificuldade com rotina. Então, Stephanie, se você for olhar o seu cabelo aí, né, no cantinho, se tiver menos cabelo do que o resto da cabeça, é porque tem dificuldade em trabalhar com rotina, né? O ponto número 2, ele está ligado ao trabalho, né? Mas a sua carreira, certo? Está ligado à sua carreira. Dentro da literatura, o que a gente encontra é que pintas ou marcas nessa posição podem ser ruins para a carreira. Em compensação, existem pessoas que têm, aqui no meio da testa, elas têm um buraco, de cima e embaixo, né? Elas têm como se fosse uma valetinha,
nesse pedaço aqui no meio da testa. E isso fala de ser bem-sucedido no trabalho. Interessante, né? Sabe, pode falar. Como é que tu sabes? Assim, é engraçado que às vezes nas fotografias, quando eu me olho, eu noto assim um vinco, parece uma veiazinha que está saliente. Perfeito. Essa veia também fala de sucesso com aquilo que você escolher fazer, né? A chance de ter sucesso é bem grande. Aí eu tenho aqui do lado direito a mamãe, reflexo da mamãe, reflexo do papai, né? Deixa eu botar outra cor aqui para não confundir. Então aqui reflexo da mamãe, aqui reflexo do papai e do meu relacionamento com eles. Então, se está tudo bem no meu relacionamento com eles, a pele vai estar tranquila, vai estar tudo bonitinho. Se tiver alguma coisa errada, tem gente que tem... São pontos que falam de idade também, né? Então, eu tenho 18, 19, 20, 21 anos, nesses pontos aí. Tem gente que tem marca e que brigaram com os pais mais ou menos com essa idade, né? É a idade que eu estou amadurecendo e, pelo menos na minha época, né, ou um pouquinho antes, aquelas pessoas que saíam de casa, sabe? Então, eu vou viver minha vida, então fica você aí que eu vou, né, fazer o meu. É que hoje, como a adolescência está acabando perto dos 30 anos, né? Então, enfim, as coisas estão mudando, né? A Taruxa está perguntando aqui. Essas características físicas sofrem interferência quando a pessoa faz harmonização facial? É isso, Taruxa, é disso que eu vou falar. Sofre sim, e eu vou trazer o exemplo dele, né? Desse moço aqui, por conta das alterações. Né? Por isso que eu estou falando desses 12 pontos. Tá? Entretanto, a Jaqueline também estava a dizer que tem uma cicatriz ali, naquele ponto que tu estavas a falar da carreira. Ah, que legal, Jaqueline. E você tem cicatriz na carreira. Algum fato importante com relação à carreira antes dos 20 anos? Vamos ver se ela responde. E entretanto também tem muitas rugas aí. Penso que rugas aí era na parte do pai e da mãe. Então, as rugas eu preciso ver se elas não atravessam a testa toda, né? Mas aí a gente pode fazer uma live só sobre rugas depois, né? Porque tem bastante... Isso, porque tem bastante coisa para a gente trabalhar nas rugas, né? O Edu Trindade falando que a adolescência acaba perto dos 30 é legal. Edu, teu filho, se você não botar ele para correr, ele vai ficar em casa até perto dos 30, viu? Né? Ela falou que cai de bicicleta. Né? Então, tem gente que cai de bicicleta e deixa marcado, acaba ficando marcado, né? E aí chega na idade que está a marca, se tiver bem em cima da idade, do ponto, tudo certinho, acaba acontecendo algo marcante naquela época. É bem engraçado, é como se já tivesse predestinado, né? E os antigos leitores de rosto, eles falavam isso, de olhar o destino no teu rosto, né? Não é uma coisa que eu faço, que eu gosto de fazer, eu prefiro me atentar mais no que é real e no que eu consigo ver de maneira fatídica, né, do que acontece. Irmo, olheiras e pé de galinha, bom, a olheira fala de problema no rim. É o medo, é o rim, né? Agora, os pés de galinha vão ficar para a hora que a gente for fazer a live de rugas. Tá? E quem entende de pé é você. Olha para o pé da galinha lá, rapaz. O que ele fala? Né? Se ela tiver o dedo comprido é porque ela tem mais paciência. Né? Porque dedo do pé curtinho é pouca paciência. Bom, vamos lá. Aí eu tenho aqui, bem em cima da sobrancelha,
bem em cima da sobrancelha, eu tenho o que ele chama o Palácio dos Irmãos, dos Amigos, né? Palácio dos Amigos. Então, a qualidade dos meus amigos, tá? E bem embaixo do Palácio dos Amigos, eu tenho grudado praticamente o Palácio dos Irmãos, tá? O que é o Palácio dos Irmãos? Na literatura está escrito assim, né, que se você tiver a sobrancelha bagunçada ou desorganizada, quer dizer que o teu relacionamento com teus irmãos não é um relacionamento muito bom, né? Então pode existir muita briga, muita dificuldade no relacionamento se você tiver irmãos. Agora, a gente sabe que tem amigos que eles são, a gente considera muito mais irmãos, né? Do que amigo mesmo, porque para a gente eles são muito mais família do que a nossa própria família, né? E por isso que é tudo muito grudadinho, tudo muito juntinho, tá? Nesses pontos que eu estou marcando, eu vou sempre olhar a qualidade da pele, para ver se ela não está, a cor dela nesses pontos, ela está diferente dos pontos fora. Isso indica desarmonia, né? Bom, eu vou deixar esse pedaço aqui por último, este aqui por último, porque é o que a gente vai olhar na modificação aqui, certo? A gente vai olhar na modificação aqui. Então, eu tenho propriedades aqui, se eu sou uma pessoa próspera ou não, também fala aqui. Se os meus valores, honra, honestidade, eu vou olhar na pálpebra, tá? Não é uma coisa que funciona dentro dos cursos e dentro do que eu pesquisei, não funciona 100%. Em outros livros mais recentes, isso fala da ancestralidade, quando você tem problema com algum dos seus ancestrais, tá? Então você acaba trazendo marcas aqui nas pálpebras, né? Aí o que o Irmo perguntou sobre o pé de galinha, né? O pé de galinha normalmente ele fica aqui, que é o Palácio do Casamento, né? É o Palácio do Casamento. Então tem a ver com casamento, viu, Irmo? Tem a ver com relacionamento, mas eu só vou responder isso na outra live, quando a gente for falar sobre as marcas de expressão. Tá tem bom? que vir, tem que vir. Tem que voltar, né? Olha, Fábio, e quem tem as pálpebras descaídas? Então, eu tenho eu posso pensar em 2 pontos, Stephanie. O que é a pálpebra caída? É uma pálpebra flácida. Toda flacidez no corpo fala de frustrações, né? Toda flacidez no corpo fala de frustrações. Então, por que a pálpebra pode ficar caída? Porque aquilo que eu estou olhando, né, pode não estar trazendo a alegria que eu gostaria que trouxesse. A pálpebra, ela fica na junção aqui, né? Eu tenho na reflexologia os rins que pegam todo o olho, no entorno do olho, né? E tem o fígado bem atrás da sobrancelha. Então é uma linha tênue ali entre o fígado e o rim, né? Que pode me falar um pouquinho de raiva, um pouquinho de medo, né? E no fundo, tudo junto pode me deixar insatisfeito com a situação que eu estou. E isso pode trazer a pálpebra para baixo, tá? Insatisfação Sim. com aquilo que eu enxergo. Estava aqui a lembrar porque estava aqui uma pessoa, não sei se ela ainda está aqui, não vou referir o nome dela, porque estávamos a falar sobre isso, já numa live, na primeira live que nós tivemos, não foi da primeira, há 2 semanas, foi na outra, e ela questionou esta situação. E ela no outro dia estava a falar comigo e indicar que começava as coisas e não as conseguia acabar. É a sobrancelha. Metia muita frustração, muita raiva. Há alguma conexão entre estas 2 áreas?
Sim, com certeza. Quando você tem a sobrancelha, né, que começa mais grossa, isso a grande maioria das pessoas, começa mais grossa e termina mais fina, que não é muito meu caso, porque ela começa mais fina e engrossa para depois afinar, né? Eu digo que na sobrancelha a gente tem começo, meio e fim de projeto, né? Então é começo, meio e fim de tudo aquilo que eu começo. Eu tenho, se ela tem a sobrancelha mais grossa aqui na frente, termina mais fina, ela começa 3, 4 coisas ao mesmo tempo e termina uma só, porque eu não tenho energia para ir atrás daquilo que eu quero. Na reflexologia, eu tenho a cabeça, o tronco, E eu, os braços em cima da sobrancelha, aí eu tenho as pernas e os pés, certo? Se o teu braço não tem energia, se a sua sobrancelha tem poucos pelos, né? Você pode começar as coisas e não terminar do jeito que você gostaria. Tá? Então, e a pessoa fica extremamente frustrada e irritada com aquilo que algumas está a ficam, ver, porque ela vê essa característica nela. algumas ficam, outras não, não é para todo mundo. Sim, estava a falar aqui neste caso específico, por isso é que fiz este paralelismo. Sim. Voltando aqui, ó, embaixo dos olhos aqui, a gente tem o Palácio dos Filhos, né? Então, quando você tem aqui profundo, né? Isso pode falar que teus filhos te dão muito trabalho também, viu, irmão? Teus filhos podem te dar muito trabalho. E E o quem que tem essa são? parte inchada? Esta parte aqui inchada? Também está relacionado com os filhos, né? Então, ou ele está sugando tua energia, ou ele está trabalhando aí a sua suprarrenal, tua glândula suprarrenal aí te deixando estressado e tenso, né? Mas olha só, o que é um filho, né? Filho é todo aquele ser que necessita de você para sobreviver. Então, o teu cachorro é teu filho, o teu filho também, o teu carro, a tua casa, a tua empresa, se você é dono de empresa, né? Tudo aquilo que precisa de você para sobreviver é tido como um filho, né? Então, marcas aqui embaixo pode dizer que tem muita coisa aí te dando trabalho, né? Tá te dando trabalho e você, de certa forma, tá meio cansado, tá? Aí a gente vem para a última fora aqui do nariz, que é essa partezinha aqui, que a gente chama de Palácio da Doação, mas que os antigos chamavam de Palácio dos Escravos. Então ele fala da qualidade que os teus escravos tinham para te ajudar a crescer, que quando você não tem flacidez aqui, isso está ligado a ter boas ajudas, também porque você vai atrás daquilo que você quer e você cutuca, né? Agora, quando você tem flacidez nessa parte do rosto, indica frustrações e falta de alegria, e porque você tem frustrações e falta de alegria, você pode dedicar parte da tua vida, ou parte, pelo menos dessa época, né, que está tudo meio molinho, para o assistencialismo e para ajudar pessoas, porque no auxílio a terceiros você consegue ver resultado dentro daquilo que você executa. Vamos lembrar, né, que é mental, sentimental e ação. Quando você vê alegria dentro daquilo que você executa, você volta a sorrir e a flacidez começa a desaparecer, tá? Então é nesse sentido. Mas agora, voltando aqui e falando só sobre o nariz, no nariz eu tenho 3 palácios. Um que é o Palácio da Vida, que eu vou pintar aqui. O Palácio da Vida. Esse é a base, a cor dele é a base para que eu olhe todas as outras cores. Tá? É onde eu vou basear a leitura de toda a minha face, de todo o meu rosto. Por quê?
ele fala da vida. Então, como é que tá? Como é que estão as viagens? Como é que estão a carreira? Como é que está a minha carreira? Como é que estão meus pais? Como é que estão meus amigos? Né? Meus irmãos, meus filhos, o irmão perguntou, e para quem é solteiro? Meus relacionamentos, né? Com alguém que eu gosto muito, alguém que eu amo, eu vou olhar, né? E comparar a cor de tudo isso. Por quê? Se a minha cutis, né? A minha pele, o tom da minha pele, ele está por igual em tudo, e é uma cor saudável, um pouquinho rosado, não muito avermelhado, nem muito pálido, né? Eu tenho que olhar para ver se está em harmonia. Se está em harmonia, está tudo bem. Se tem algum ponto que tem ruga não, mas verruga, pinta, isso pode identificar, ou a coloração diferente, pode falar de uma certa desarmonia e que pode, naquele momento ou naquele dia, causar algum transtorno, tá? Aí eu tenho... Oi? Fábio, as pessoas... Sou fã número do Fábio, boa! Tibério, seu lindo, depois vamos conversar, se eu estiver aqui em São Paulo, aqui no Carnaval, vamos conversar, vamos marcar alguma coisa. As pessoas que têm essa pinta, mesmo aqui no centro, da parte da intuição, da clarividência, as pessoas que nascem já com essa pintinha aqui, o que é que isso significa? Então, essa parte é a parte do trabalho, tá? Ok, mesmo no meio das sobrancelhas. Aqui. Não, no meio da sobrancelha é o Palácio da Vida. O Palácio da Vida, ok. Quem tem essa pinta aí? Olha, provavelmente vai fazer uma vida mais marcante, né? Tem alguma coisa aí mais forte, pode ou ajudar muito as pessoas ou atrapalhar muito as pessoas, né? Então é uma coisa para a gente observar. Tibério, depois eu te ligo. Ok, mas, e por exemplo, assim, os indianos que colocam sempre essa pinta? Eu não sei da cultura indiana, mas eu entendo que seria para abrir o terceiro olho, né? Que sim, seria para... em teoria, é o olho que tudo vê, né? Mas será que todos querem ver o que está por trás de tudo mesmo? É uma coisa muito pessoal. É uma boa questão, questão. Mas eles veem-se com essa imagem constantemente nesse sítio. Que é que isso pode atrapalhar? Pode ser melhor? Não sabe, é isso? É pessoal, né? É pessoal. Nós temos aqui uma apresentadora que chama Sabrina Sato. Ela tem uma pinta não aqui no meio, mas um pouquinho mais para cima, que está bem na carreira. O oriental fala que toda pinta, ou quase toda pinta, é negativa, né? Porque traz uma marca. Então não é toda que é boazinha. Diz. A dela deveria ser uma coisa muito ruim, mas a carreira dela é uma carreira muito boa, uma carreira muito promissora, e ela ganhou muito dinheiro por conta disso. Então, são coisas para a gente observar. Pintas são coisas para a gente observar e entender o processo da pessoa. Por isso que a gente precisa olhar o todo, né? Mas o que aconteceu aqui com esse moço aqui? Ele trabalhou o nariz, se você for ver, deixa eu só limpar aqui todo esse monte de risco, pronto. Ele era um nariz bonitinho, com a aba mais aberta, né? Ele deixou num nariz fino, com ponta fina, a ponta que era mais redondinha, né? E aqui, ó, ficou mais estreito. Bem onde a gente comentou do ossinho, né? Ficou mais estreito. Uma das funções do nariz, pasme, né? É trazer oxigênio para o organismo. E esse oxigênio, ele só é o combustível né, que a gente precisa para que tudo funcione bem e bonitinho. Se você regula o fluxo de oxigênio, deixando ele mais estreito e mais fino, né? Deixa eu mudar a cor aqui, mais estreito. Aumenta só um bocadinho, Fábio, a imagem. Pode ser, por favor. Eu estou mostrando a parte que eu não estou mostrando, olha só. Obrigada aqui.
a Carolina. Eu estou mostrando o que eu não estou mostrando, é bom, né, para a gente falar. Então aqui, né? Quando eu vou afinar, voltando, quando eu afino essa parte do nariz, porque olha como aqui está mais largo, olha como aqui está mais redondo, e olha como aqui está pontudinho, né? O que eu tenho aqui oriental, eu falo o seguinte, aqui eu tenho o Palácio da Saúde, que é esse aqui, Palácio da Saúde, e aqui eu tenho o Palácio da Administração. Aí você fala administração do quê? De tudo, da minha vida inteira, né? E se o nariz ele foi feito para trazer oxigênio para o meu organismo, a quantidade ou tamanho que ele aparece no rosto da gente indica o quanto de oxigênio o nosso organismo necessita para se manter saudável, tá? Uma pessoa com nariz fininho, com pouca abertura, com certeza não vai ser maratonista. Se for maratonista, ela vai respirar muito pela boca, tá? Veja, a saúde do corpo, ela está muito ligada àquilo que a gente usa para se alimentar, mas ela também está ligada à respiração que a gente tem. Se a gente for para vários países, em vários lugares no mundo todo, a gente vai ver que a alimentação ela é diferente em todos os lugares. O que a gente tem em comum é exatamente o oxigênio para produzir a queima daquela alimentação toda, né, em todos os lugares que a gente for. O que é em comum é o oxigênio. O quanto de oxigênio a gente precisa para sobreviver no ambiente no qual a gente se desenvolveu, ele está marcado aqui no meu nariz. Agora, eu tiro isso aqui, que é o nariz largo, é o nariz grande, é o nariz aberto, é o nariz com um fluxo de energia passando muito grande, e transformo ele num nariz fino, onde eu regulo e deixo em condições mínimas, né, o fluxo de oxigênio que passa ali, a tendência deste organismo é de adoecer. E se você for lembrar, né, para quem é mais velho, nasceu no milênio passado, né, que nem eu, que lembra mais desse menino aqui, né? Esse menino aqui, ele brincava, ele pulava, ele dançava, ele ia para todo lado, ele corria de um lado para o outro. E ele fez muitas amizades durante o percurso. Amizade e trazer gente para próximo de você, eu vou enxergar isso na aba do nariz aberto, com a estrutura do nariz mais aberta. Aqui. Esta zona aqui. Isso. Tem outras partes também, mas isso aqui é muito importante. Tá? Isso aqui é muito importante. Quando as pessoas estão zangadas e começam assim a abrir a ponta do nariz. Então, esse abrir a ponta do nariz, ele está ligado a querer sentir o cheiro do feromônio do outro, tá? Uma necessidade interna para também entender o que está vindo ali na minha frente. Porque essa abertura de nariz não está só quando a gente se zanga, mas quando a gente está flertando também. Né? Quando estão, tipo, pavão. Isso, né? Só que aí é muito inconsciente, né? Essa partezinha do nariz, ela começa a abrir para sentir o cheiro do feromônio do outro, para ver se é agradável. É muito legal, né? O corpo da gente, ele é fantástico, ele funciona de um jeito maravilhoso, né? Então, assim, ele foi lá e ele fez várias plásticas no nariz, mas foram várias plásticas mesmo, tá? Teve até uma reportagem que eu li quando ele começou a fazer isso, parece que a cartilagem do nariz dele tinha caído e aí não tinha mais como voltar para o lugar, a cartilagem não tinha mais como prender ali, né? Por isso que ele acabou ficando desse jeito que está aqui na foto, né? Então, veja, aqui eu tenho uma pessoa expansiva e que guarda dinheiro,
certo? Aqui eu tenho uma pessoa muito restrita e que torra todo o dinheiro que tem. Sim, fala um bocadinho mais sobre essa particularidade do nariz mais poupado ou mais extravagante. Então, veja, essa abertura que o nariz tem, ele fala não só do fluxo de ar que entra e sai, mas o fluxo de pessoas que podem passar pela tua vida. E o Fábio, nariz... espera só um bocadinho, baixa só um bocadinho para nós te vermos na bolinha. Só um bocadinho. Isso, sim, para nós te vermos, para dar os exemplos do que estavas a falar, sim. Então, aqui, essa aba do nariz, né? Ela fala muito sobre o fluxo de ar que entra e sai, tá? E das pessoas que você vai trazer para perto de você. Então, a pessoa que tem a aba do nariz muito aberta, ela traz as pessoas para próximo dela. Ela traz as pessoas para dentro da casa dela, para a intimidade dela, tá? Não é qualquer pessoa que a gente leva para dentro de casa, mas se você tiver essa aba do nariz bem aberta, você é daquelas pessoas que gosta de estar com o entorno sempre cheio, sempre no meio de todo mundo, então você traz as pessoas para dentro de casa também. Agora, quando você tem essa aba muito fechadinha, né? Se a aba é muito fininha, fechadinha, que nem a dele, né? Vocês estão vendo aqui na parte de baixo, bem essa partezinha de baixo dele, são pessoas que a minha casa é o meu retiro, é o meu ambiente, é onde eu descanso, então, quando eu estou em casa, eu não quero ninguém. Quanto mais fechadinho, mais restritas são as pessoas que vêm para dentro da minha casa. Se eu for fazer uma festa, eu vou fazer lá no salão do prédio, ou eu vou alugar um lugar para fazer a festa, ou alguma coisa nesse sentido. Bem diferente, né? Se eu tiver, por exemplo, um nariz igual esse aqui. Porque aí eu trago todo mundo para minha casa e não tem problema nenhum. Entende? E aí... Podem começar a ver os narizes para ver quem é que se pode dizer que vai para a casa daquela pessoa, não. É isso. Agora imagina o seguinte, eu estraguei a minha saúde e o meu relacionamento com as pessoas que eu tinha, né? Então eu estraguei a saúde e o relacionamento que eu tinha com as pessoas quando eu tirei o meu nariz disso aqui e passei o meu nariz para isso aqui. Tá? Pode parecer místico, pode parecer besteira. Hoje eu estou vendo aqui no Brasil aquela cantora Anitta, que fez uma cirurgia no nariz também, e eu não sei da saúde dela antes, mas de um tempo para cá ela tem ficado doente com uma certa constância, né? Então é algo para se preocupar. Né? Assim, Fábio, estás a falar de cirurgia estética. Isso. Cirurgia estética de dimensão. Quem Isso. faz cirurgias para aumentar a capacidade respiratória, por exemplo, quem tem o septo nasal torto e que faz a cirurgia para aumentar a respiração, como é que isto se processa? Eu ia falar exatamente sobre isso agora, né? Então tem gente que vai lá e trabalha só o interno do nariz e aumenta o fluxo de ar, tá? Esse aumento de fluxo de ar, ele traz um aumento também da energia interna, tá? O que pode acontecer? Pode acontecer de você tomar as decisões que você não tem... Você não tem coragem de fazer algumas coisas. E aí você tem mais energia, você vai lá e faz. Né? Eu conheço o caso de pessoas, por exemplo, que se separaram depois de ter feito a cirurgia do nariz, o relacionamento começou a ficar ruim e foi cada um para um canto. Né? Por quê? Porque agora eu tenho energia para me virar sozinho, eu vou lá e eu faço, e faço acontecer o que eu quero da minha vida. Né? Engraçado, e as pessoas fazem estas cirurgias e nem se apercebem, depois nem veem a sincronicidade das coisas e das alterações, não é? Mas sabe o que pode acontecer, Stephanie? Pode acontecer da pessoa, bom, eu tenho um fluxo maior de oxigênio, certo? Aí eu
pego essa energia e começo a fazer mais coisas. Aí a ideia do teu organismo, por ter se desenvolvido daquela forma, é manter você do jeito que você estava. Então pode acontecer da pessoa, por exemplo, começar a fumar, porque o fumar diminui o fluxo de oxigênio para o organismo, certo? E aí diminui o oxigênio, te dá menos energia para você correr de novo atrás menos das vida, coisas, não é? né? Então é tudo muito, nada científico, tudo muito inconsciente, mas é bonito da gente observar as coisas acontecendo quando existem alterações nesse sentido. Bom, estou vendo que o nosso tempo aqui já diminuiu um bocado. Estamos aqui, né? prontos para começar a finalizar. Só para você ver as mudanças, né, no nariz dele, quantas foram, né? Não foram poucas mudanças, tá? Quantas não foram as mudanças aqui no nariz dele? E eu tinha o nariz reto, aí de repente meu nariz ficou curvo para dentro, né? Era um nariz com as narinas mais largas, né? De repente ele ficou muito mais estreito. Então olha como mudou durante todo o processo dele de vida. Não à toa ele tinha milhões e morreu devendo milhões, né? Quando a gente se pergunta do porquê tudo isso, está aqui a resposta, né? Está bem aqui a resposta. No conhecimento ancestral, né? De que a gente vai falar também, né? No curso que a gente vai fazer aí em Portugal. Agora, para vocês que estão aqui no nosso próximo encontro daqui 15 dias, eu vou falar sobre sobrancelhas e a mudança que a sobrancelha pode trazer, né? A mudança que a sobrancelha pode trazer na feição da gente, no como as pessoas enxergam a gente. Falamos hoje sobre o nariz, já tivemos aqui algumas noções a nível da face toda, especificamente do nariz, e para daqui a 2 semanas vamos falar da sobrancelha. Olha isso aqui. Aqui parece que ela vai chorar e aqui parece que ela está com raiva, né? Ó. Uma postura muito mais altiva. Exato. Então, lindo. E estas coisinhas podemos aprender todos também aqui em Portugal, para quem quiser estar connosco de forma presencial. Estamos a alinhar tudo para trazer aqui o curso. Vai acontecer, pessoas bonitas, vai acontecer para o final do ano, final de outubro. Daqui a 15 dias já vamos revelar aqui as datas. Isso. E será em Lisboa, na capital, no centro de Lisboa, para poderem também conhecer Lisboa, quem possa não estar em Lisboa, não é? De certa maneira aqui em Portugal, ou quem quiser vir do Brasil e aproveitar uma estadia, quem sabe. Porque assim, eu vou para Portugal no final de outubro. Eu vou. Sem curso, eu vou. Concurso. Concurso. Portanto, vamos aqui ter aqui esta oportunidade de podermos aprender isto presencial, tirar estas dúvidas todas e poderem também se conhecer um pouco mais, não é? De certa maneira, porque o presencial também permite fazer aqui o que a Jacqueline, não era? Se não estou enganada do nome, aquilo que ela fez aqui, que é eu tenho um osso aqui, eu tenho uma marca aqui, e ao presencial o Fábio tem esta oportunidade de explorar, de dar a conhecer às pessoas. A ideia do presencial, né, Stephanie, é a gente, bom, vai ser um fim de semana de teoria, né, e vai ser um final de semana de prática. Na prática, a gente faz a leitura do rosto e do corpo de todo mundo, porque o curso ele é de rosto e corpo. Então, o que tiver de marca nos braços, nas pernas, nas costas, né, aonde aparecer alguma coisa, a gente vai estar falando em cima. Né? Então, é um curso bem completinho. Né?
Estou a planear ir para morar, estando aí, com certeza irei te ver, Fábio. Taruxa, você vai para Portugal, Taruxa? Que delícia! Que delícia! Que bom! E morar! Morar ainda, que gostoso. Muito Né? bem, bem-vinda, bem-vinda. Ah, ela é uma pessoa fantástica também. É Que muita bom, gente boa, maravilha. muita gente do bem. Isso é muito importante, não é? É muito importante. Sem dúvida. Alguém quer perguntar alguma coisa? Aproveita. Hum, Agradecer também as pessoas que estiveram aqui connosco pelas suas partilhas ricas e maravilhosas. Da Tem alguns alunos tecnologia da em Portugal. tecnologia em Portugal, quem sabe logo esteja aí também fazendo curso. Bem-vindo, venham a apresentar os vossos conteúdos, os vossos conhecimentos. Obrigada, obrigada. E então, encontramos daqui a 15 dias, nesta paz, nesta tranquilidade, para apresentar todos estes conhecimentos. E encontramos daqui a 15 dias, que calha, vou só aqui ver, para dar aqui a data, a papinha toda feita, que vai calhar, portanto, em março, não? Sim, dia 3 de março. Dia 3 Entrar de no março. novo mês, não é? Depois de uma lua nova, já está aqui a crescer, nem sei quando é que é a lua cheia aqui. Tenho que ver. A Andréia está perguntando quem tem desvio de septo na narina esquerda. Olha, boa pergunta. Vamos pensar que se é o fluxo de energia, né, que vem para o nosso organismo, o lado direito é o meu lado interno, o esquerdo é o externo, eu diria que teu nariz, né, o teu inconsciente te deixa com menos oxigênio do lado esquerdo para você poder ponderar melhor o como você vai expressar aquilo que você quer expressar. Fica difícil, Andréia, falar de bate-pronto assim, sem olhar o todo, porque a ideia é eu olhar para o teu rosto, para o teu corpo e entender o teu processo. Né? Por que entender o teu processo? Porque você não é só o nariz, e não é só o septo. A natureza ela é muito sábia, e a ideia da natureza é te deixar pronto para sobreviver aonde quer que você vá. Né? Deixar o teu organismo pronto para sobreviver aonde quer que você vá. Se ele colocou ali um desvio de septo que traz menos oxigênio de um lado, é porque existe uma necessidade disso. E é só eu te olhando que eu vou entender o teu processo todo, que eu vou poder falar com mais clareza do teu processo. Tá bom? Uhum. Temos aqui a Rita. Eu tenho as pálpebras descaídas. Converterá que não subiu. Sorria mais, Rita. Sorria mais e olhe as coisas com mais alegria. Né? Porque E sou uma tem... pessoa que até sorri. E sou uma pessoa que sorri. Então, sorri, mas aquilo que vê precisa de mais proteção, né? Então, vem mais pele para cá, que é para te proteger mais das coisas que você não aceita tanto, né? Para proteger mais das coisas que não aceita tanto. Deve ser dos Lourenços. E vamos pensar, Stephanie, vamos pensar que quando estamos cansados, né? Quando estamos cansados, a nossa pálpebra cai, o nosso olho cai, o nosso semblante fica mais cansado, né? Então, de repente eu sorrio, mas não tem tanta alegria no meu riso, tá? É um sorriso que sai, ele é real, mas aquilo que eu enxergo me traz um pouquinho de tristeza, tá? Então é mais nesse sentido. Muito bem. Obrigada. Obrigada a todos. E espero-vos ver no dia 3 de março. E cá estaremos. Daqui 15 dias e a gente volta. Obrigado a todos por estarem aqui. Um beijo. Bom carnaval. Divirtam-se. Sorriam muito. E não esqueçam de dormir, porque faz parte, tá, do processo. Né? Beijo, gente.
Obrigado, Esther. Beijinhos. Obrigada, Fábio. Até já. Beijinhos. Vou gravar a live e identificar-te. Sim, senhora. Por favor. Beijinhos. Tchau, tchau, Rita. Tchau, Helena. Beijinhos a todos e a todas.